Com a alta dos juros e toda essa instabilidade econômica, será que vale a pena você entrar no consórcio imobiliário em 2025? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Felipe Cunha, sou um especialista em planejamento financeiro e hoje, galera, a gente vai falar muito sobre modelos de compra imobiliária que estão bombando em 2025. Consórcio é uma delas, será? Calma aí, vamos para o vídeo que a gente vai descobrir já já. Editor, toca a vinheta aí e vambora. Bom, pessoal, para começar esse vídeo aqui, para quem não é inscrito no canal, já vou deixar uma dica, se inscreve, ativa o sininho para você receber todos esses conteúdos que a gente está colocando aqui sobre consórcio, financiamento imobiliário, economia, tudo que tem a ver com o teu dinheiro e como que você faz para ter o maior patrimônio possível com a melhor segurança. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre a parte de consórcio imobiliário. Você sabe o que é um consórcio imobiliário? Bom, a gente já fez um vídeo todo sobre o que é um consórcio imobiliário, que está aqui, eu vou deixar no card e vou deixar também na descrição aqui para você. Vale a pena você pegar ali, acho que são 10, 12 minutos, mas vai te clarear muito sobre tudo que envolve uma operação de consórcio imobiliário. Mas basicamente o consórcio imobiliário é como se fosse uma compra coletiva, onde diversos integrantes participam todo mês com uma parcela e essa parcela junta um montante e a cada mês um desses participantes ele é sorteado ou ele pode ter a opção de dar lances. Isso está tudo explicado no vídeo também. Com esses lances ou sorteio, você é contemplado com uma carta de crédito no valor que você contratou. A diferença é que a carta de crédito ela não tem juros, aqueles juros abusivos de banco e tudo mais. Ela tem um custo efetivo total que é dado pela taxa de administração, mais um fundo de reserva de emergência e por aí vai. E essa taxa chega a ser muito inferior à taxa, por exemplo, de um financiamento. A gente vai ver um exercício logo por aqui, eu vou mostrar exatamente as diferenças financeiras de cada um, tá bom? E nessa operação de consórcio, você tem algumas vantagens em relação a outras formas de operações financeiras para a compra de um imóvel, tá? A mais clássica que todo mundo conhece é comprar um imóvel à vista ou financiar o imóvel. Só que hoje, com essa economia atual, a Selic é 14,75, está muito difícil, né, você pegar um imóvel para comprar financiado, porque você tem que dar muito mais taxa de entrada, você vai ter uma parcela muito mais gorda e um prazo muito longo, né, de 30 anos para pagamento se for na Caixa Econômica, por exemplo. Você acaba pagando algumas vezes o valor desse imóvel e por isso muita gente está desistindo. Mas o consórcio ele tem algumas vantagens grandes em relação ao financiamento. A primeira eu já falei que ele não tem a taxa de juros atrelada, mas ele tem uma taxa de administração. A segunda é em relação ao planejamento, que você não pode ter pressa quando você está entrando num consórcio. Com planejamento, você vai se organizar para poder comprar esse crédito de uma forma parcelada e que caiba dentro do seu bolso. Então você não se esmaga, se enforca financeiramente para poder adquirir um bem do mesmo valor no financiamento, por exemplo. Uma outra vantagem do consórcio é que no momento que você for querer comprar um imóvel, você tem uma carta contemplada, ela te dá o poder de compra imediato, diferente do financiamento, que você vai para a parte de aprovação, documentação, banco e tudo isso, e às vezes você pode estar esperando até 60 dias para que isso acabe, se não mais. E uma outra vantagem, mas não é um caso que se encaixa para todo mundo, é você poder também usar o seu FGTS como forma de lance num consórcio. Então você usa aquele crédito que está parado no teu fundo de garantia, às vezes rendendo muito pouco, para fazer a aquisição de um bem. Você desbloqueia aquele financeiro do FGTS que está lá rendendo o quê? 2%, 3% ao ano, quando muito. E você pode optar por fazer uma compra de uma casa, ou um apartamento, ou um lote, o que vier aprovado dentro daquela administradora de consórcio que você está adquirindo.
Agora a gente precisa também ter alguns pontos de atenção. Eu vou falar sobre algumas desvantagens aí do consórcio, tá? A primeira delas é que você precisa ser paciente e ter um planejamento para o pagamento, porque você não vai ter esse bem em 1, 2 ou 3 meses. Se prepare para isso. Se prepare para ter um prazo um pouco maior do que o convencional para você poder fazer a aquisição do bem. Afinal de contas, você vai rodar através de lances. Mas, um detalhe, aqui na Trino a gente tem algumas estratégias que vão através dos lances fixos e embutidos, principalmente se você tiver um pouquinho de dinheiro na mão para poder participar. É como se você estivesse comprando um fura-fila. Um outro ponto que também muita gente esconde isso no consórcio é que o consórcio ele vai ter reajustes anuais na parcela e no crédito, através, a maioria deles, do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Ele acompanha mais ou menos ali a inflação do ano, então todo ano você vai ter um reajuste dessa taxa de inflação, o que também corrobora um ajuste bem próximo e historicamente até maior do valor do teu bem, do valor da carta ou valor do imóvel, caso você já tenha contemplado e feito a aquisição de um imóvel. E como eu disse antes, uma desvantagem também muito grande do consórcio é que ele não serve para quem está com urgência em fechar um negócio. O consórcio precisa de planejamento, disciplina e estratégia. Aí sim ele funciona. Bom, mas chega de lenga-lenga, vamos para a matemática, vamos para os números, que fica muito mais fácil de eu mostrar isso aqui para vocês. Olha, eu fiz alguns comparativos aqui entre um financiamento em 2021, um financiamento hoje em 2025 e um consórcio hoje em 2025. E vai ficar muito claro porque que para todo mundo tá esse sentimento que está tão difícil agora você comprar o imóvel. Existiram algumas mudanças muito drásticas nas regras de financiamento e isso vai impactar muita gente, principalmente quem é da classe média baixa, que vai depender agora de ter muito mais dinheiro de entrada e aturar uma parcela muito mais gorda durante muito mais tempo. Vamos ver? Vamos lá. Olha só, em 2021, um imóvel, por exemplo, na casa de R$300 mil, você tinha ali o financiamento imobiliário feito pela Caixa Econômica rodando entre 6% e 7% ao ano. Isso daí dá quase 0,5% ao mês para 30 anos, tá? Então, no modelo de financiamento da Caixa, você precisava dar 20% de entrada para abrir um financiamento de 300 mil. E isso corresponde a R$60 mil de entrada, certo? Então, quer dizer, o saldo que ficou para o financiamento foi de R$240 mil. Nesse saldo, você teria uma parcela inicial de R$1.830 no modelo de tabela SAC e a última parcela ia para R$437. Num total, você vai pagar só na parte do financiamento dos 240 mil, R$448 mil, mais o valor de entrada que você já depositou lá de R$60 mil, que a gente chega a uma soma de R$508.600. E isso em 2021, tá? Agora vamos ver em 2025 como é que está essa conta? E a gente vai entender por que isso aí ficou tão salgado para o brasileiro. Em 2025, a gente quer o mesmo bem de R$300 mil, só que agora a taxa do financiamento está em 13,26, galera. Muito caro, né? E isso dá por volta de 1,04 ao mês, no prazo também de 30 anos. Só que agora tem o seguinte, mudou as regras de financiamento e agora você precisa dar 30% de entrada em cima do valor dos 300 mil, que equivale a R$90 mil. Então, dos 60 a gente passou para 90. E agora, pasmem, a sua parcela foi para R$2.770 e a última parcela de R$189, no mesmo modelo de pagamento SAC. Então, chegando ao final dessa conta, você teve 593 mil atualizando todos os pagamentos, mais os 90 mil que você teve que aportar de entrada. E a gente chega a um valor de R$683 mil. Ou seja,
mais do que 2 vezes o valor do imóvel que você estava comprando. E fazendo uma conta rápida aqui, olha só por que isso machucou tanta gente. Sabe qual foi o aumento da entrada percentual? O aumento foi de 50% a mais. E sabe qual foi o aumento do valor da sua parcela? Também foi um aumento de 50% em cima do valor da sua parcela. Então hoje, você realmente teve uma subida, uma escalada muito alta dos dois níveis. E o que isso vai impactar nos imóveis? Bom, isso pode impactar de diversas formas na parte do setor imobiliário. Uma que muita gente agora querendo vender imóveis não vai conseguir vender com a mesma velocidade que vendia, e esse é o primeiro sintoma que acontece no mercado imobiliário. É difícil no Brasil a gente ter uma crise imobiliária, pelo menos historicamente, de você ter imóveis derretendo de valor. Eu, pelo menos, durante bastante tempo que já vivo isso aqui, nunca vi. Você tem muitas vezes a manutenção de preço do imóvel e um não reajuste com a inflação e tal, e realmente no final te dá uma sensação até de perda. Agora, também existem momentos de boom imobiliário que o teu imóvel é valorizado. Não esperem por uma grande depreciação nos preços dos imóveis, porque provavelmente ele não vai acontecer. Mas aqui vai uma dica de ouro. O que pode acontecer é casos pontuais, e aí você como investidor está atento a isso, porque por mais que a taxa tenha aumentado e saiu muita gente do jogo, existem pessoas que têm necessidade de vender um imóvel e fazer caixa. E muitas vezes elas vão estar dispostas a ofertar os seus imóveis com preços abaixo ou bem abaixo da linha do mercado. Vale a pena você correr atrás disso e ver agora em 2025 se não existem grandes oportunidades para vocês. Vamos lá para o consórcio agora, a gente falar um pouquinho sobre como é que funciona isso no consórcio, esses mesmos números na matemática do consórcio? Vamos lá. No consórcio, o prazo é muito menor do que os 30 anos. Geralmente ele roda na casa de 15 anos, a metade do tempo. Então a gente está fazendo uma simulação aqui de 220 meses. A sua parcela sem entrada nenhuma começa em R$ 968. Isso é uma estratégia que a gente faz que se chama estratégia com parcela reduzida, para que você tenha um custo menor antes da contemplação. No momento que você é contemplado, você começa a pagar a parcela cheia. E isso tem taxas diferentes para diferentes administradoras, vai depender muito de caso a caso, por isso a gente precisa analisar o caso específico de cada cliente para ver com ele se essa é a melhor forma da gente seguir com o planejamento dele, tá? Então, vamos supor que nessa parcela de R$ 968, se a gente alinhar isso a uma estratégia de lance e rodar em cima de algumas estratégias que a gente tem aqui para acelerar a sua contemplação, que a gente chama aqui de engenharia de contemplação, vamos supor que você foi contemplado em 36 meses. A parcela pós-contemplação, depois do 36º mês, você vai pagar nela R$ 1.783. Então, se a gente comparar isso com o financiamento, quer dizer que antes da contemplação você teve o desembolso de caixa de R$ 34.848 e pós-contemplação você teve um desembolso de caixa de R$ 328.072. Somando os dois juntos, a gente chegou a R$ 362.900. Bem diferente dos valores que a gente viu no financiamento, né? Então a gente está com valores aqui pela metade do valor e metade do tempo. Não tem como brigar com esses números, né? Antes de que muita gente fale, Felipe, mas e as correções do INCC e tudo mais? Tudo bem, a gente tem ainda as correções do INCC em cima dessas parcelas anuais. Porém, se você está indo fazer uma estratégia de colocar o seu imóvel para locação, você vai comprar um imóvel, pagar essas primeiras parcelas, no momento da contemplação você bota o imóvel para alugar. O aluguel vai andar com a correção da inflação também, ano a ano.
Inclusive em contratos de locação, existe isso previsto dentro do contrato, a correção pelo indicador que você escolher. E geralmente a gente indica que você coloque no contrato de locação o INCC. E existe também a possibilidade de você usar outras formas de aluguel, tanto no financiamento quanto no consórcio, que seriam para aluguéis de temporada. Vai te dar um pouco mais de trabalho administrativo, mas a rentabilidade sobe bastante também. Um grande adendo que eu gosto de colocar para todo mundo é que o consórcio imobiliário ele não serve somente para quando você quer comprar um determinado imóvel, você já está visitando algum imóvel para fazer. Não. Pensa que consórcio imobiliário, ou consórcio como qualquer um, é uma compra de dinheiro barato. Você está comprando crédito a uma taxa muito menor. E se você alinha isso com uma estratégia para contemplação, e você tem um bem que você já quer usufruir dele para locação ou para algum tipo de investimento que vai te trazer rentabilidade, você coloca ele numa categoria de ativo e aquilo ali muda muito a conta financeira e todo o jogo para seu crescimento patrimonial. E aí, vale a pena fazer o consórcio em 2025? Escreve aí para mim nos comentários, o que você acha? E para a gente acabar também com aquela briga entre financiamento imobiliário e consórcio, porque realmente são bem diferentes, imagina que se você tiver caixa, você pode também fazer essa operação usando o teu próprio caixa para fazer um financiamento imobiliário. A dica é, será que você conseguiu um imóvel que está ali com 30% de desconto? De repente, é uma boa você usar o financiamento imobiliário para agarrar essa chance e talvez os 13,26% na taxa do financiamento imobiliário fiquem até menores do que um grande desconto que você conseguiu numa boa negociação. Então, um imóvel de 300 mil poderia sair por 250, 240 mil. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. A gente tentou aqui fazer uma simulação entre os financiamentos, como está hoje em 2025, e o consórcio imobiliário como uma alternativa fantástica aí também para você fazer a aquisição do teu imóvel e começar a tua construção patrimonial. Se você gostou desse vídeo, cara, faz um favor para mim, deixa um likezinho aí, se inscreve no canal e indica ele para quem você conhece aí que gosta desses assuntos do financiamento, gosta dos assuntos de consórcio, gosta de investimento no setor imobiliário. É muito importante para a gente e isso ajuda a gente a crescer esse canal e aparecer para mais gente aí que possa também esclarecer a vida financeira de muitas pessoas. Bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, bota aí nos comentários, dúvidas, sugestões, a gente responde todos. Beleza? Grande abraço a todos, bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.